Muito boa tarde para você, telespectador e internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Eu estou falando diretamente do plenário, onde daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, começa a 7ª sessão ordinária deste ano, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Vamos falar um pouquinho sobre a pauta da sessão. A pauta do grande expediente está bastante extensa, são 91 itens ao todo. 74 deles são requerimentos, são aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem ao Executivo e tem ainda 17 projetos para serem deliberados para análise das comissões. Entre esses projetos, aí seguindo o ritmo do Carnaval, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, ela fez um projeto de lei que determina dia do desfile das escolas de samba, dos blocos carnavalescos e também dos afoxés. Já na ordem do dia, há 15 itens. Entre esses 15 itens, existe aí o relatório da Comissão Especial de Inquérito, que analisou os grandes devedores da dívida ativa tributária aqui de Guarulhos. Então, o relatório final está aí na pauta da ordem do dia para ser votado em votação única. Essa Comissão Especial de Inquérito, ela foi presidida pelo vereador João Dácio Ribamar Saque. Agora eu deixo você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da 7ª sessão ordinária. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Anúncio legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, que nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos. Mais uma vez, quero pedir que Deus possa nos proteger e abençoar para conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Quero fazer uma passagem rápida falando desse último final de semana. Fiquei muito feliz de poder ter participado do Reavivai, da Renovação Carismática Católica, que foi um evento realizado aqui no Fioravante, onde reuniu mais de 3.000 pessoas, e foi um momento muito importante de uma relação próxima ao trabalho que vem sendo a renovação carismática dentro da cidade de Guarulhos. Então, queria parabenizar aos idealizadores do evento, ao Francisco Oliveira, coordenador diocesano da Diocese de Guarulhos, por todo o trabalho feito, ao Bispo Dom Edmilson, ao Padre Márcio e a todos os coordenadores das paróquias da Diocese de Guarulhos que desenvolveram esse trabalho. Fica aqui o meu gesto de
desejar os parabéns pelo trabalho desempenhado. Quero, nesse dia de hoje, senhor presidente, retratar algo, ao meu ver, que é muito importante. Estive hoje, inclusive, dialogando junto com eles, são várias reuniões que já foram feitas. Estive junto com o comando do Corpo de Bombeiros, tratando sobre a questão da base do Corpo de Bombeiros para a região do Jardim São João. Quero falar isso devido, é chamado de tempo-resposta. Tempo-resposta esse que decorre até 30 minutos para ser assistido àquela região com mais de 300 mil habitantes. Quero falar aqui sobre a questão aeroportuária que nós temos dentro da nossa cidade, que por várias vezes decorria as minhas palavras aqui, falando sobre a importância do acesso da ponte no qual foi fechada no aeroporto da cidade de Guarulhos, na região do Alto do Veloso, ali na João Jamil Zarif. Falo e repito por quantas vezes for necessário, que se houver um acidente aéreo na região do Jardim São João, na região do Jardim Presidente Dutra, eu sempre perguntei por onde que virá os carros de resgate, uma vez que nós não temos ali nem o Corpo de Bombeiros, nem hospitais e nem ala de queimados. Por diversas vezes, desde o início do mandato deste vereador, vim me posicionando não somente nessa casa, mas também como na Câmara Federal e também em ministérios em Brasília, no Ministério dos Transportes, tentando buscar uma solução para que não pudesse decorrer essa situação. Tendo em vista que os esforços, não só deste vereador, como de outros colegas dessa casa, que por várias vezes tentamos a abertura daquele acesso, e infelizmente os nossos esforços até o presente momento não foram suficientes. E não por falta de trabalho, e não por falta de comprometimento, mas infelizmente por um aeroporto que não tem um olhar pela cidade de Guarulhos. Então, nesse diálogo junto ao Corpo de Bombeiros, ao 5º agrupamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Guarulhos, estivemos dialogando e nós estamos buscando uma solução para que seja criado uma base do Corpo de Bombeiros na região do Jardim São João, onde poderá assistir mais de 300 mil pessoas. Um tempo-resposta de 30 minutos, quero deixar claro para os senhores e senhoras que é um tempo muito longo. Em 30 minutos pode acontecer muita coisa. Em 30 minutos de um incêndio que é propagado numa residência, num comércio, numa empresa ou numa indústria, pode propagar e ir para a casa vizinha, para o comércio vizinho, a empresa ou a indústria vizinha. Então é um posicionamento sério. Prefeito Guti já está comprometido junto conosco nessa empreitada, tendo em vista que é algo muito importante, não para este vereador somente, que sou da região, nascido, criado e moro ali, não para o prefeito, não para o Corpo de Bombeiros especificamente, mas para toda a população da cidade de Guarulhos. Porque só quem já precisou sabe a importância que é essa corporação. E tendo em vista que nós não temos nenhuma base dessa que tem essa atuação de trabalho para assistir àquela região. E nós não podemos esperar por uma tragédia. Para concluir, senhor presidente, nós não podemos esperar acontecer algo trágico para que a gente possa tomar as devidas providências. Então fica aqui o meu posicionamento, querer me empenhar e me dedicar, junto a amigos que estão dispostos a acrescentar essa base naquela região. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, aos vereadores e vereadoras. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero aqui nesta casa, que é uma casa política, expressar o meu repúdio em relação às declarações do presidente da República, convocando um ato para março, um ato
exatamente contra o Congresso e também contra o Tribunal Federal. Bom, ele está fazendo o que ele disse, que ele queria exatamente acabar com a democracia, mas, felizmente, vários setores, pastor João, se posicionaram contra. Por quê? Se está ruim com essa democracia, que é frágil a nossa democracia, pior sem ela. Quero dizer também que refazer o AI-5 é uma atitude muito perigosa e quem viveu os anos 68 sabem muito bem o que significou o AI-5. Mas lembre-se, o AI-5 acaba também com o legislativo municipal. Não é só o federal, não. Acaba com prefeitos, vereadores, deputados, e aí o interventor indica quem é que será o presidente, quem vai ser o prefeito. Quero repudiar, e nós, mulheres, estaremos no dia 8 de março, na Paulista, lutando por liberdade e democracia e todos os direitos que nós merecemos e que a Constituição nos garante. Em segundo lugar, e eu gostaria de saber qual a posição dos vereadores, porque se hoje nós estamos num espaço democrático, eu já lutei para ter prefeito em Santos, para voltar à ordem democrática. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a saúde. Bom, sobre a saúde, eu quero dizer que nesse momento, se eu repudio o golpista do presidente, eu queria parabenizar o juiz da 2ª Vara da Fazenda, Dr. Rafael Tocantins Maltês, que em uma ação civil movida no Ministério Público, obrigou a prefeitura a contratar imediatamente concurso público, tanto para médicos quanto para geriatras. E exigiu que também tenha no Ceresi, que é o Centro de Referência da Saúde do Idoso, pelo menos um médico geriatra. Eu acho que nós temos que ter respeito pelos idosos. Semana passada eu falei do absurdo que em várias UBSs não tem ginecologista. Não tem ginecologista, não tem na especialidade oftalmologista. Isso é um absurdo. Eu encontrei uma senhora semana passada que está há 1 ano esperando uma consulta oftalmológica e a situação está agravando. Para quem não precisa, é tudo normal, mas não é normal, não. Não é normal que a gente não tem biópsia de mama e a mulher que detecta algum caroço ou o médico pede para fazer esse exame, não tem. Ora, domingo nós entramos no mês da mulher, doutor Laércio Sandi, e como é que fica se não tem ginecologista, se não tem os exames necessários? E dizer que se eu fico feliz pelo Centro de Referência da Saúde do Idoso, agora, Guti, você vai ser obrigado a arranjar um médico para lá, né? Porque assim a lei o exige e você é muito legalista. Então, senhor presidente, olha, saúde interessa e eu vou bater cada vez nessa sessão sobre um aspecto da saúde. Parabéns aos idosos. Pelo menos agora o Guti é obrigada a ter um geriatra, pelo menos no Ceresi. Com a palavra, o vereador Laércio Sandes.
Senhor presidente, meus pares, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, uma boa tarde a todos. Caros colegas, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna na primeira oportunidade, depois da última semana, em razão da situação vergonhosa que encontra-se envolvida a cidade de Guarulhos no processo licitatório. Processo esse que está totalmente manipulado e evidente no que diz respeito à licitação da parceria pública-privada da iluminação pública na cidade de Guarulhos. O governo que sempre pregou pela moralidade, pela nova política, pela coerência, está sendo capaz de fazer o pior dos piores no que diz respeito a um processo licitatório. Esperei e esperava do governo uma posição oficial a respeito, até mesmo nesta tribuna da Casa de Leis e Boca do Povo. Mas, infelizmente, a gente não vê isso. Infelizmente, é vergonhoso. E é vergonhoso porque nós estamos falando de verba, de dinheiro, recurso que eu, você, pagamos e foi aprovado nesta casa ainda por volta do ano 2014, a contribuição de iluminação pública. Na ocasião, eu não votei a favor porque tinha minhas discordâncias relativas ao projeto. No entanto, hoje a cidade aí arrecada algo próximo de 80 milhões. Nós estamos falando aí, estou falando de um processo licitatório para escolher uma empresa para tratar da iluminação da cidade, cujo o custo aí chega a R$500 milhão. E a gente se depara, primeiro, com um dos interessados que foi proibido de participar, porque parece que não se estava se entendendo nos arranjos de interesse com o governo. Em um segundo momento, você se depara com os envelopes violados, os envelopes abertos, algo criminoso, algo que eu nunca esperava haver e existir numa cidade de Guarulhos. Poderia esperar em qualquer outra cidade do grande interior brasileiro, mas não na cidade de Guarulhos. Você se deparar com uma equipe que estava participando da licitação, os técnicos lá da licitação, e assim indicado e nomeado pelo prefeito Guti, de forma capciosa, pegam o celular para descobrir e saber o que faziam, se continuava com o processo licitatório, já que a quarta interessada obteve liminar para participar do certame. E aí inventaram a história, está sendo suspenso porque nós não temos técnicos para fazer avaliação. Ora, é brincar com a inteligência da população, é brincar com a inteligência dos 34 vereadores nessa Casa de Leis. Então significa que para você abrir um envelope, você precisa ter técnico para saber qual que é o melhor preço? Isso é uma vergonha, como já disse várias vezes o jornalista Boris Casoy. É vergonhoso, principalmente um governo que quem passou por aqui foi vereador, o ex-vereador Guti, atual prefeito, sempre defendeu a moralidade e a austeridade no serviço público. Não se pronunciou em nenhum momento sobre esse tema. Pelo contrário, teve que o judiciário ser provocado, mandar recolher os envelopes, oficiar a delegacia para instaurar boletim de ocorrência, inquérito policial e responsabilizar a quem de direito. E não tenho a menor dúvida que ali precisa ser responsabilizado, porque nós estamos falando de dinheiro do povo, não é dinheiro de quem governa, é dinheiro do povo, e há que se trabalhar com respeito ao que é nosso, porque essa casa aqui brigou e brigou muito quando era para aprovar essa contribuição de iluminação pública. E aí não venham me dizer que tem bairro que já está iluminado isso e aquilo. Eu não estou aqui para falar desse assunto, eu estou falando aqui para falar de uma imoralidade no processo licitatório na cidade de Guarulhos. E não é o primeiro caso. Porque primeiro que criam embaraços nos editais para ficarem trabalhando com contratações emergenciais. Veja o exemplo do lixo. que até agora, passado pouco mais de 2 anos,
ainda não se definiu qual a empresa que prestará o serviço para a cidade de Guarulhos. E com isso, gastando mais do que o que a cidade precisa. Enquanto isso, falta recurso, como veio se pronunciar há poucos instantes aqui, a vereadora Janete Petá, relativamente à contratação de médicos para tratar da população com a idade mais avançada. Então isso é a forma de governar? Para concluir, senhor presidente, isso é uma vergonha do governo Guti. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui também repercutir, a vereadora Janete já falou, sobre algo que eu considero importante que a gente reforce, que é a decisão do juiz Rafael Tocantins Maltês, que numa ação civil pública movida pelo Ministério Público aqui em Guarulhos, solicitou uma atenção especial e uma apuração sobre a questão da saúde para o idoso na cidade de Guarulhos. Me espantou muito, Janete, os detalhes da decisão, que, entre outras coisas, o magistrado coloca que Guarulhos é uma das piores médias do Brasil em atendimento médico pacientes. Os números são assustadores. O SUS orienta 12.086 idosos para cada médico. O SUS, 33.300 idosos, que é o que tem hoje, é uma das piores médias do Brasil, onde o SUS coloca razoável 12.086. No estado de São Paulo, o número é a cada 7.000. E nós estamos numa vergonhosa posição que foi aqui apontada pelo Ministério Público, e a decisão do magistrado é de condenação do município à contratação de profissionais para esse atendimento. Coloca o magistrado também que uma cidade do porte de Guarulhos, com a quantidade cada vez mais crescente da população idosa, ter apenas um centro de referência para a população idosa da cidade. Apenas um em todo o território da cidade, apenas um atende. O atendimento nas unidades básicas de saúde também, em mais de 90%, não contempla o atendimento geriátrico, o atendimento com um profissional. Então a decisão aqui é uma decisão para que se cumpra através da contratação imediata por concurso público, que esses profissionais estejam o mais rápido possível na rede. Inclusive me chamou a atenção que o magistrado coloca também que a parte autora se manifestou aduzindo que a parte ré sequer apresentou preliminares, bem como o município de Guarulhos concordou com alguns pontos da inicial e não contrapôs os demais pontos. Ou seja, até na defesa não se apresentou preliminarmente, mais para frente no decorrer do procedimento do processo, não contrapôs aos outros pontos apresentados e apenas de forma genérica esclareceu o funcionamento da atenção primária à saúde dos idosos. Então, ou seja, também colocado que a prefeitura propôs um acordo, porém o Ministério Público não concordou, ao meu ver, corretamente com o termo de ajustamento de conduta, uma vez que esses termos acabam protelando apenas o problema e não resolvendo. Então, quero deixar aqui registrado a nossa opinião sobre isso, que é um absurdo. Esses índices são índices, infelizmente, não apenas na atenção aos idosos da nossa cidade, mas a outros problemas graves da saúde, como a questão dos medicamentos, como o primeiro atendimento, como a questão da saúde da mulher e tantos outros problemas. Então, gostaria aqui de deixar registrado nessa tribuna que Guarulhos, infelizmente, está colecionando os piores índices em tudo. E na questão da saúde, está aqui patente uma decisão, inclusive não feita a contraposição, não questionada pela própria municipalidade. Ou seja, aquele que cala está consentindo, está dizendo que é isso mesmo que acontece e não apresenta uma solução. Espero e vou acompanhar de perto esse processo,
que nos próximos dias a gente já tenha algum parecer no tocante à contratação, se tiver concurso aberto e candidatos aprovados, se não a abertura imediata de concurso público para o atendimento dos idosos na cidade de Guarulhos. Obrigado. Você vai? Com a palavra a vereadora Carol Ribeiro. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de pedir atenção de todos aqui presentes. Quem me conhece sabe que eu pouco uso a tribuna, não por medo, mas eu não quero... É uma forma da forma como eu trabalho. E esse assunto me entristece mais ainda eu ter que vir aqui falar. Bom, acho que todos aqui conhecem a Alícia, a Carioca, que é funcionária da casa há alguns anos. E na última sexta-feira ela passou por digamos que para mim foi constrangimento que ela passou. Para quem não sabe, ela teve um AVC, né, está com um lado paralisado e vem passando por muita dificuldade aí nesse novo estado que ela se encontra. E na última sexta-feira ela passou muito mal e ela precisou do serviço do SAMU. Ligaram, porém demorou 2 horas e nada. Foi aí que a pessoa que está mais próxima dela, que é a Priscila, que é trabalhadora aqui da Câmara, ela me chamou, porque eu havia oferecido ajuda, né, caso precisasse, ela me chamou. E aí eu tentei contato lá no SAMU, enfim, depois de uns 20 minutos chegou até a casa dela. Porém, a pessoa que estava lá, não quero aqui criticar ninguém, mas eu acho que todas as áreas em que trabalhamos, a gente tem o nosso dia de estresse, mas a gente tem que respeitar, e ainda mais quando se trata de um serviço de socorro, eu acho que a gente tem que ser o mais humano possível, né? E a moça queria que ela falasse o que ela estava sentindo. Como se ela não está falando? E aí teve um desentendimento lá, ela foi socorrida, levada para a HMU, fez exames, foi medicada, só que aí o descaso não parou, não. Ela foi bem atendida na HMU, porém, depois do final do atendimento, quem está cuidando dela é uma irmã dela, que veio do Rio de Janeiro, tem 1 mês que ela está aqui, 1 mês e pouco, não conhece ninguém, não conhece a cidade, para quem que ela vai pedir socorro, né? E aí, quando terminou, ela pediu ajuda para a enfermeira para que disponibilizasse ou uma ambulância ou um carro para levar ela para casa, até porque é perto. Ela mora no Bela Vista, é uma rua acima de onde eu moro. E ela estava no HMU. E aí a enfermeira falou que ia buscar ajuda, enrolou, demorou, voltou, falou, ó, a gente não tem ninguém aqui que possa levar ela, eu vou colocar vocês lá na recepção para vocês ir assistindo por enquanto. Ela não senta, amarraram ela numa cadeira de roda e deixaram lá na recepção. Falou para a irmã dela que entrasse em contato com pessoas do trabalho dela e que pedisse ajuda. Eu estava longe, eu não estava viajando, porém eu estava no compromisso. Cheguei na minha casa, era 11 horas. Quando eu consegui contato com a Priscila, ela já estava conseguindo trazer ela num carro que teve a maior dificuldade. E, enfim, conseguiu resolver. Mas o que eu quero pedir aqui, eu sei que muitos colegas gostam dela, alguns estão até sendo solícitos, mas eu acho que, não por ela ser uma trabalhadora aqui da casa, mas ela é munícipe, eu acho que ela merece respeito, né? Porque ela sempre serviu a gente com muito amor, carinho e alegria. Não tenho procuração para falar dela, não sou amiga dela, eu sou aqui, do meu local de trabalho, não tenho nada além disso. Mas isso é porque a gente está próximo. Quantos casos não acontecem aí que a gente nem fica sabendo e as pessoas não têm com quem contar? Então, eu sei que ninguém aqui tem obrigação nenhuma, mas eu acho que é mais o lado humano, da gente acompanhar de perto
e servir a quem sempre serviu a gente. Obrigada. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, boa tarde. Vereadores, boa tarde. Público presente. O que me traz aqui, senhor presidente, é o mesmo que trouxe praticamente o doutor Lércio Santos, né? Só que eu queria fazer alguns esclarecimentos. Referente à iluminação pública, né? Pelo que eu sei, eu quero saber realmente o que aconteceu, doutor Lércio Santos e vereadores. Hoje mesmo na Comissão de Obras e Serviços Públicos, que eu faço parte, né, nós deliberamos aí o convite ao secretário Marco Antônio, que é o secretário de Obras, e o DIP, que pertence à sua secretaria, Departamento de Iluminação Pública, chamado ao seu diretor também, Mário Arada, para poder explicar para nós o que aconteceu sobre a iluminação pública. Pelo que eu saiba, vereador e vereadores, a iluminação pública, ela foi aprovada por essa casa. E depois de aprovada por essa casa, ela passou pelo rito da licitação, onde teve 2 apontamentos, 2 questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os 2 apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, a Prefeitura remeteu a eles. Perfeito. A licitação foi aberta. Me disseram, não sei se é verdade, eu quero entender o que está acontecendo, né, porque uma licitação de 620 milhões de reais, onde pode iluminar vários pontos da cidade de Guarulhos que estão escuros, né, onde as pessoas merecem respeito. E aí me disseram, não sei se é verdade, vereador Darcio Soutor, que uma empresa entregou a solicitação. Só que a Prefeitura tem que confirmar se os documentos são verdadeiros ou não. Um dos certificados, doutor Eduardo Barreto, é falso. Sendo falso, o que a Prefeitura fez? Excluiu a empresa. Eu acho que a empresa teria que ser processada, porque colocar documento falso, um certificado falso que fez de uma prefeitura em outro lugar, e a prefeitura falou, isso não existe, essa empresa nunca fez serviço nenhum de iluminação nessa cidade. Isso é crime. E essa mesma empresa, ela fez o que, vereador Zé Luiz? Ela entrou na justiça pedindo para cancelar a licitação de sexta-feira, que foi aqui na Secretaria de Finanças, e dizendo que os envelopes foram rompidos. Né? O senhor disse que o senhor tem certeza que foi rompido, né? Eu não tenho essa certeza, que foi rompido. E aí, a polícia retirasse esses documentos, né? O segundo juiz. O primeiro juiz autorizou, me parece, que a empresa participar. Como eu não sei. Porque a empresa ela teria que recolher 1% do valor do contrato, que é 620 milhões, se eu não me engano. Então daria 620 mil reais. A empresa parece que ela só colocou 70 mil. Se ela está tão interessada, doutor João Darcio, por que ela não colocou 620 mil e realmente foi lá para participar da licitação? Ela colocou 70 mil, se ela perdeu 70 mil, ela perdeu 620 mil. Então algo muito obscuro está por trás dessa empresa que está querendo cancelar o contrato para que seja discutido aqui há 20 anos esse processo. Então a nossa Comissão de Obras e Serviços Públicos quer participar sim, e outro detalhe, me disseram também que o segundo juiz pegou essa batata quente e falou, opa, espera um pouquinho só, vou remeter todo o processo para o primeiro juiz, para analisar, não o segundo juiz que pegou o processo. Então essa casa tem que acompanhar sim e ajudar a Prefeitura de Guarulhos a esclarecer o que está acontecendo nesse contrato de 620 milhões. Por que essa empresa, quem está por trás dessa empresa, está querendo, de qualquer maneira, participar forçadamente com um documento falso, um certificado falso. Então, é diferente do que eu ouvi aqui. Então, acho que todos nós temos que se juntar. Quinta-feira, às 13 horas, nas salas de reuniões, estará aqui, foi convidado por nós hoje, né, o Marco Antônio e o Mário Arada, que é o diretor de iluminação. Aí sim nós vamos tomar as providências, presidente Jesus, o senhor é o presidente dessa casa, de ver com o procurador dessa casa, qual é a nossa força como vereadores e juridicamente, como nós podemos acessar o juiz que autorizou, mandou recolher. O que está acontecendo? Essa casa quer saber.
Então, não pode ficar só no judiciário. O judiciário tem que compartilhar com o legislativo que somos nós, para saber o que está por trás disso tudo isso. Simples assim. A população quer saber e nós queremos saber e vamos descobrir o que está de errado nisso. Que todo mundo quer iluminação pública na cidade. Obrigado, presidente. Tendo em vista o termo do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre, mas não temos nenhum orador inscrito. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, senhor vereador. Encontra-se sobre a mesa os balancetes do IPREF, da Proguaru, da Prefeitura da Cidilidade relativo ao mês de janeiro de 2020 e da Prefeitura relativo ao mês de dezembro de 2019 em substituição. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem? É para justificar. Para justificar? Justificar a ausência da vereadora Genilda Bernardes, está um compromisso partidário. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, gostaria de receber no meu gabinete todos os balancetes do mês de janeiro. Vereadora. Obrigada. Registrado. Pela ordem, vereador. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador Laércio. Senhor presidente, para deixar bem claro a minha fala e fazer um contraponto à fala do meu colega vereador Romildo Santos, me parece que ele está passando por alguns equívocos e eu gostaria aqui de esclarecer. A licitação da iluminação pública foram demonstrados 4 grupos interessados. O grupo Ilumina Guaru, representado pela Brasil Luz e FM Rodrigues, é um consórcio. Um segundo grupo, Smart Light. É esse grupo que foi desabilitado e impetrou mandado de segurança e o juiz disse que ele teria direito de participar. Um terceiro grupo que é Engie Tervan. Tervan que já fez contrato emergencial aqui para a cidade de Guarulhos enquanto não se define isso. E um quarto grupo que é o consórcio Guarulhos IP. Por que eu fiz questão de esclarecer isso? Porque o colega vereador Romildo, na explanação dele, há alguns equívocos com devido respeito da parte dele. Primeiro, que quem impetrou o mandado de segurança foi o Smart Light, que quem está por trás do Smart Light é o grupo lá que construiu o palestra lá, o estádio do Palmeiras. W Torres, exatamente. Esse impetrou mandado de segurança porque foi inabilitado. Pois bem, aí na terça-feira, na normalidade lá da licitação, os técnicos do departamento de licitação, lá não lembro dos cargos dele, não tenho por que saber a nomenclatura dos cargos, suspenderam a licitação quando chegou a liminar, sob o argumento que não tinha técnico suficiente para analisar os envelopes. E foi marcado um outro processo de continuidade para sexta-feira. Verificando toda aquela celeuma da terça-feira, o consórcio Guarulhos IP, que é o quarto interessado, ele viu que os envelopes estavam todos com a aparência de violação, e eu tenho fotos de todos aqui, se assim desejarem verificar, entrou no judiciário com pedido de antecipação de prova, ou seja, para comprovar a violação dos envelopes. O juiz concedeu a liminar na própria manhã, e na própria manhã de sexta-feira, 2 oficiais de justiça estiveram na Secretaria de Fazenda, onde ocorria o processo licitatório, e apreendeu todos os envelopes. E não só isso, a autoridade judicial expediu o ofício para a Delegacia de Polícia para instaurar inquérito. Então, senhoras e senhores, eu estou falando aqui de algo sério, de uma fraude, de uma propensa fraude, que pode levar algumas pessoas para a cadeia. Eu quero alertar, se essa cidade foi passada a limpo pela chamada Lava Jato, que começou numa lavanderia em Brasília, os senhores sabem disso, levou até um ex-presidente da República para a cadeia, levou um ex-presidente do Peru a se suicidar na ligação com as empreiteiras desse país por conta de toda a questão da Lava Jato. Então, esta questão aqui é muito séria. Eu não estou aqui discutindo se a empresa A tinha ou não tinha capacidade, se ela fez o depósito ou não fez. Eu estou falando aqui de uma fraude. Eu tenho as fotos aqui para quem quiser ver, tá? Quem milita e vivencia no mundo, basta olhar no material fotográfico que você tira suas evidências. É esta a situação que a cidade vivencia. E o que é que vai acontecer com isso? Com certeza isso vai rolar algum tempo longo pela frente, vai ter a questão criminal em andamento, vai ter a questão civil em andamento, e com isso quem perde quem é?
mais uma vez a cidade que não se define e redefine isso. Então é essa questão que está em jogo. Por que foi alterado de terça para sexta-feira? Não tinha a mínima justificativa, não tinha. Eu vou mais longe, eu acho que a autoridade policial precisaria confiscar todos os celulares dos funcionários que estavam no processo licitatório daquele dia. Aliás, vou oficiar ao juiz para que o faça, confiscar os celulares de todos os servidores que participavam daquele processo licitatório. Muito que certo que ali vai ter um arcabouço que poderá, vereador Romildo, esclarecer muitas das dúvidas que a população merece e deve ser respondido. Porque nós não podemos compactuar com o erro. O erro nós temos que extirpar cada dia mais desse país. Volto a dizer, não está aqui na minha colocação a discussão se a A, B ou C, se a W Torre tinha capacidade ou não tinha. A questão é a propensa fraude que está evidenciado nos materiais fotográficos dos envelopes. Aliás, quem quiser ver, basta acessar o processo eletrônico na Vara da Fazenda Pública, que é público e pode se aferir todas essas questões que eu estou falando. Ok? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Wesley. Só para justificar a ausência do vereador Dr. Eduardo Carneiro por motivos de saúde. Registrado, vereador. Item primeiro, só secretário pela leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento número 3.914/2019, informações referentes às linhas de ônibus 163 e 385 Palmira. Autor, vereadora Cássio Portela. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Comissão dos contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 3.939/2019, informações referentes à coleta seletiva no município. Autora, vereadora Genilda Lula Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Comissão dos contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 3. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 221/2020, informações sobre os proprietários dos imóveis localizados na Avenida José Antônio Cabral, 203, Vila Rosária. Autor, vereador Professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Comissão dos contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 4. Item 4, leitura, discussão e votação do requerimento número 235/2020, informações referentes à área localizada na Avenida Rangel Filho, sem número, Jardim Ponte Alta. Autor, vereador Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Comissão dos contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 5. Item 5, leitura, discussão e votação do requerimento número 236/2020, informações sobre o número de inscrição cadastral da praça sem nomenclatura oficial localizada entre as ruas Vida Nova e Boa Vista, Jardim Lenise. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Comissão dos contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 6. Item 6, leitura, discussão e votação do requerimento número 243/2020, informações sobre o campo de futebol público e conveniado na municipalidade. Autor, vereador João Darcio Ribamar Saque. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Comissão dos contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 7. Item 7, leitura, discussão e votação do requerimento número 288/2020, informações sobre a empresa Igitop instalada no bairro Cabo Sul. Autor, vereador Edmilson Souza. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar claro, esse requerimento foi feito já há um tempo atrás, e hoje nós estamos deliberando, que na verdade trata-se de algo que eu já disse aqui na tribuna, é uma manobra que está acontecendo na região do Cabo Sul para beneficiar esta empresa, para a expansão das atividades comerciais dela dentro de uma área de proteção ambiental. O que se quer ali é expandir galpões para que a produção dessa empresa seja feita no local anexo, já adquirido. Eu disse aqui que é muito curioso que, como você tem lá uma série de restrições devido a ser uma área de preservação ambiental, o preço do metro quadrado da área é um valor. Se você tirar essa área da APA, o preço modifica para cima e modifica muito. Então, ou seja, se comprou terra, se comprou área na baixa,
esperando essa valorização com a mudança do zoneamento ali da APA Cabo Sul. Então, quero deixar claro que nós estamos acompanhando esse processo de perto. Foi feito lá uma movimentação com a presença de secretários municipais, com a presença e aval da municipalidade, onde o dono da empresa colocava que aqueles que eram contra estavam também contra a abertura de novos postos de trabalho lá na região. Nós somos a favor da abertura de postos de trabalho. Guarulhos tem 342 quilômetros quadrados, justamente ali numa área de proteção ambiental que se quer expandir a produção dessa empresa. Recebi com um recado que me foi enviado de que essa situação lá estava toda controlada, inclusive por secretário municipal. Quero mandar o recado e ao bom entendedor entenderá. Na verdade, não existe nenhuma possibilidade desse processo ser feito de forma administrativa. Esse debate vai passar pela Câmara Municipal e mesmo que aqui na Câmara Municipal tenha uma decisão de revogação, nós vamos continuar insistindo em preservar aquela área do Cabo Sul, em continuar ela como área de preservação. Eu não sei quais os interesses que estão dessa defesa tão enfática dessa empresa que alguns secretários estão fazendo. Eu não sei o que está por detrás desse interesse de manter ali a produção e alterar e rasgar a APA que foi conquistada com tanto esforço. Então, gostaria aqui de deixar claro e escrito: estiveram no Ministério Público vendendo uma ideia maravilhosa, vendendo uma ideia que não vai se devastar, não se vai fazer nenhum tipo de crime ambiental, e nós temos elementos e laudos para apresentar que é diferente. O ano passado nós tivemos um dos afluentes lá do córrego principal daquela região que amanheceu com a sua água toda na cor azul. E 15 dias depois toda na cor, na tonalidade cor-de-rosa. E estranhamente, os produtos dessa empresa, a produção de quinzenalmente com a mudança, era exatamente de produtos nessa mesma cor. Que eu quero dizer, estão poluindo de forma descarada e de forma criminosa a região do Cabo Sul. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item oitavo. Item 8, senhora secretária, para a leitura. Item 8. Pela ordem, vereador. Verificação de quórum. Verificação de quórum. Olha, tá cheio? Então vamos ver aqui. Então vamos. Não, vamos terminar. Pode ir, presidente. Vereador Eduardo Carneiro. Eduardo Barreto. Vota sim. Vereadora Janete. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson, sim. Parabenizar o senhor pela iniciativa, antes à tarde do que nunca, né, senhor presidente? Vereador Zé Luiz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vereador João Dárcio, presente. Vereador João Dárcio. Era mais um capacete que apareceu ali, que eu achei que era da sua. Você viu? Elas acho que não falta. Uma senhora que está ali. Como não há quórum, dou por encerrada a presente sessão.
Muito boa tarde para você que estava acompanhando a 7ª sessão ordinária nesta quinta-feira. O presidente da casa, ele terminou aqui a sessão, fez uma verificação de quórum, não havia número suficiente de vereadores para dar continuidade aos trabalhos. Até esse momento, no grande expediente, foram deliberados 7 requerimentos. Então, nessa situação, todos os itens restantes da pauta vão ficar para a próxima sessão, na terça-feira da semana que vem. E com isso, nós encerramos a nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.